Olá, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre a Seguridade Social e os contribuintes obrigatórios e facultativos do Regime Geral de Previdência Social. Os contribuintes obrigatórios se subdividem em pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas físicas são 5 tipos. Nós temos o segurado empregado, temos o empregado doméstico, o trabalhador avulso, temos os contribuintes individuais, que são os autônomos e os empresários, e, por fim, o segurado especial, que está diretamente relacionado à área rural. Já como contribuintes obrigatórios, pessoa jurídica, temos as empresas e as entidades a ela equiparadas. Vamos falar ainda hoje sobre o empregador doméstico, que também é contribuinte obrigatório, e vamos falar de uma última modalidade que se denomina contribuinte facultativo. Este, como o próprio nome diz, não está obrigado às contribuições para o sistema. Bom, comecemos então pela primeira modalidade de segurado obrigatório, pessoa física. Estamos a falar do segurado empregado. Empregado, conforme conceito constante do artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é aquele pessoa física que presta serviços tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica, com os seguintes requisitos, que são 4. Pessoalidade, subordinação hierárquica, prestação de serviços habituais e dependência econômica. Pessoalidade é o serviço prestado pela própria pessoa, ou seja, ele não pode se fazer substituir. Eu contrato o João para fazer um serviço para mim. E se o João não pode vir amanhã, eu não permito que ele mande um primo, um irmão, um parente, por mais competente que seja essa pessoa designada pelo João. Ou seja, eu contrato o João para prestar o serviço e não o serviço prestado por qualquer pessoa. Isto é pessoalidade, a pessoa prestar o serviço sem poder fazer substituir por terceiros. O segundo requisito que falamos é a subordinação hierárquica. E o mais importante dos 4, subordinação numa linha vertical, ou seja, alguém manda e nós temos que obedecer. Conceitua-se ou caracteriza a subordinação vertical quando você tem que justificar faltas, quando você não pode chegar atrasado sem explicar o porquê, se você tem que registrar cartão ponto para anotar o horário de entrada e saída, se tem metas a cumprir, se deve satisfação a um chefe hierarquicamente superior. Sendo assim, caracterizada estará a subordinação hierárquica segundo o requisito do conceito empregado. Terceira característica, prestação de serviços habituais. Ou seja, o serviço existe com determinada e certa repetição. Não importa se essa repetição se dá todos os dias, todas as semanas ou uma vez por mês. Então, aquele trabalhador que é contratado para digitalização de dados, por exemplo, vem apenas à empresa uma vez por mês, mas é serviço habitual, ou seja, a cada mês, ainda que seja um único dia, ele se repete. E aí está preenchido, então, o terceiro requisito do conceito de empregado. Por fim, dependência econômica, quarto e último requisito da relação de emprego, vínculo empregatício. Dependência econômica significa eu depender do dinheiro que o meu empregador paga para poder sobreviver. E claro que quanto mais tomadores de serviço eu tenho, menos eu dependo do valor de que cada um deles me paga para minha sobrevivência. Ou seja, eu posso trabalhar em 2, 3, 4 empregos ao mesmo tempo, desde que em horários diferentes. A CLT não proíbe a multiplicidade de vínculos, sendo permitido, então, ter quantos empregos a pessoa conseguir. E claro que se eu tenho 2, 3, 4 empregos, menos eu dependo do valor da remuneração de cada um deles para minha dependência ou para minha economia. Bom, demos o exemplo de uma faxineira. Uma faxineira sem vínculo empregatício, autônoma, que tem 4, 5 tomadores de serviço na mesma semana, recebe fracionadamente de cada tomador pelo serviço prestado. Fraciona-se, então, a dependência econômica, de forma a afastar essa característica da relação de emprego.
Isso não acontece com um empregado subordinado, que trabalha muitas vezes 8 horas por dia para um mesmo empregador e recebe salário mensal, remuneração oferida ao final de 30 dias de trabalho. Claro que esse empregado, que fica 8 horas por dia, todos os dias da semana, numa mesma empresa, depende e muito economicamente do valor que lhe é pago. E assim, preenchido o quarto e último requisito da relação de emprego. Vistos os 4 requisitos, vamos então ao que a Previdência Social considera como empregado, além deste empregado típico. Além do típico, que é aquele, então, que conforme CLT, tem carteira de trabalho assinada, subordinação, pessoalidade, dependência econômica e presta serviços habituais, que acabamos de explicar, a Previdência Social, em seu artigo 12 da Lei 8.212 de 1991, considera também como trabalhador empregado o servidor público que, por qualquer razão, não possa estar contribuindo para um regime próprio de previdência social. Existem 3 regimes de previdência. Existe o regime geral de previdência social, que abrange toda a iniciativa privada e alguns municípios. Existe o regime próprio de servidores civis, que abrange servidores federais, estaduais e municipais. E servidores militares, que abrange as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Se por qualquer razão, por exercer um cargo em comissão, por estar ali temporariamente, o trabalhador não puder contribuir para o regime próprio civil ou para o regime próprio militar, ele vai estar obrigado a contribuir para o nosso regime da iniciativa privada, que é o regime geral de previdência social. Também considera-se segurado empregado para fins previdenciários, e esta é uma exceção que consta inclusive da Instrução Normativa da Receita Federal Previdenciária, Instrução Normativa número 3, o trabalhador boia-fria, o volante, como é chamado também. É um conceito próprio da Previdência, porque se formos analisar as características do boia-fria, ele se enquadra mais conceitualmente como autônomo do que como segurado empregado. Por isso, ressaltamos a excepcionalidade da matéria. Consta apenas da Instrução Normativa número 3 da Secretaria da Receita Previdenciária, a tipificação do boia-fria como segurado empregado. Passamos então agora ao segundo tipo de segurado obrigatório, que é o empregado doméstico. Empregado doméstico é sempre pessoa física e trabalha sempre para uma pessoa física ou para um grupo familiar. Nunca, portanto, poderá ser prestado por pessoa jurídica, e muito menos por um grupo de trabalhadores. Também tem os mesmos requisitos do trabalhador empregado que consta do artigo 3º da CLT. Ou seja, existe a pessoalidade, existe a prestação de serviços habituais, subordinação hierárquica e dependência econômica, só que num âmbito residencial. O serviço é prestado na residência do tomador ou na extensão desta residência. Temos, portanto, como empregados domésticos o caseiro, que trabalha numa chácara de lazer, temos o piloto de avião particular, o motorista particular, temos o piloto de helicóptero particular, o jardineiro, que trabalha habitualmente numa mesma residência com vínculo empregatício. Temos as enfermeiras que cuidam de idosos e crianças e que muitas vezes pernoitam na casa dos tomadores de serviço. E a própria empregada doméstica típica que lava, limpa, cozinha e passa roupas. Todos estes fazem parte da categoria de empregados domésticos. São prestadores de serviço pessoa física e prestam seus trabalhos no âmbito residencial ou na extensão deste, como é o caso das casas de campo e chácaras de lazer. Vamos então ao terceiro tipo de contribuinte segurado obrigatório, pessoa física, que chamamos de trabalhador avulso. O trabalhador avulso é o mais fácil de ser identificado e caracterizado. Eu nunca posso contratá-lo diretamente. Sempre vai haver a presença de um intermediador. Ele é contratado, portanto, através de intermediação, ou de um sindicato, se não for trabalhador avulso portuário,
ou, se o for, do órgão gestor de mão de obra, que chamamos de OGMO, OGMO, órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra é presença obrigatória em toda a área portuária, assim como é também o operador portuário. Em todos os portos, portanto, de todo o país, existe o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra. Este último mantém um cadastro dos trabalhadores avulsos, que são estivadores, carregadores de produtos, amarradores de embarcação. Esses trabalhadores avulsos são cadastrados no OGMO e chamados conforme o cadastro, ordem cadastral sequencial, de acordo com a chegada dos serviços. Eu, por exemplo, se quiser exportar algum tipo de grão, não posso entrar dentro da área do porto e escolher pessoalmente quais os avulsos que pretendo contratar. Preciso me dirigir ao operador portuário, que por sua vez vai passar a minha necessidade de contratação ao órgão gestor de mão de obra, que por sua vez vai verificar o cadastro dos trabalhadores avulsos e chamar os trabalhadores conforme a sequência cadastral. Após o cadastro principal, existe um cadastro reserva, que são as pessoas chamadas somente se esgotado o cadastro principal. Vejam então que é o OGMO quem tem contato direto com o trabalhador e que eu, exportadora, tive que me dirigir a ele, ao operador portuário primeiro, para depois chegar ao OGMO, para por fim chegar ao trabalhador avulso. Ou seja, há a intermediação no momento da contratação. E se estamos a falar de um trabalhador que não é da área do porto, essa intermediação vai ser feita pelo sindicato profissional e não por um órgão gestor de mão de obra. Passemos então ao contribuinte individual, quarta modalidade de segurado obrigatório pessoa física. Contribuinte individual são todos os autônomos e todos os empresários que recebem remuneração pelo trabalho prestado. Essa característica que eu disse por fim é bastante importante, porque nós temos empresários que não trabalham, são apenas sociocotistas, e estes, por não receberem remuneração, não são obrigados a contribuir para o sistema previdenciário. Só o são, portanto, aqueles que recebem dinheiro em troca do trabalho prestado, seja de que forma for ou a que título for. Por exemplo, temos o síndico de condomínio. O síndico não é empregado doméstico e não é trabalhador avulso. É, portanto, contribuinte individual autônomo. E se esse síndico for isento da taxa de condomínio, mesmo que não receba remuneração pelo serviço prestado, mas sendo apenas isento da taxa de condomínio, esta é uma forma de remuneração indireta. E, portanto, ele se encontra obrigado a contribuir para o sistema previdenciário todos os meses, porque é um trabalhador autônomo que ofere remuneração, ainda que indireta. Encaixam-se, portanto, como contribuintes individuais, todo tipo de trabalhador autônomo que ofere rendimento pelo trabalho prestado, como, por exemplo, os vendedores de cosméticos, vendedores de produtos e frutas em semáforos e até o empresário mais bem-sucedido do país. Todo e qualquer autônomo ou empresário que recebe rendimento é considerado contribuinte individual obrigatório. Temos apenas que ter o bom senso na hora de distinguir aquele que é mendigo, que exerce atividade de mendicância, daquele que é contribuinte individual na forma autônoma. Agora, se este coletor de material reciclável não tiver um carrinho, um equipamento adequado para segurar esse lixo, não tiver um depósito e não tiver um comprador fixo e periódico desse produto que ele arrecada nos lixos, que ele coleta dos lixos, ele não é um profissional autônomo, e sim exerce uma forma de mendicância. Esse cuidado é importante porque temos sentenças judiciais confundindo, né, autônomos com atividade de mendicância, o que vem a prejudicar o recebimento do benefício assistencial do LOAS, previsto na Lei 8.742 de 1993. Bom,
Fixado então o conceito de contribuinte individual, passamos à última modalidade de contribuintes obrigatórios pessoa física, que é o segurado especial. O segurado especial está obrigatoriamente vinculado à área rural. Impossível termos este conceito para uma pessoa que trabalha na área urbana. Ele precisa trabalhar sozinho ou em regime de economia familiar. E aí, como economia familiar, temos que entender o conceito restrito de família. Cônjuge, companheiro ou companheira, filhos de qualquer espécie, desde que menores de 21 anos, desde que não emancipados. Trabalhando sozinho ou com o grupo familiar respectivo, este segurado, que é chamado especial, não pode ter outra fonte de renda proveniente da área urbana. Ele pode até ter outras fontes de rendimento que não sejam a própria produção rural, mas desde que essas fontes se vinculem também à área rural em que vive. Pode, por exemplo, ser líder do sindicato rural e receber remuneração por essa tarefa desempenhada. Pode vender artesanato rural. Pode receber benefícios de pensão por morte de um cônjuge falecido, desde que o benefício seja também da área rural. Ou seja, pode ter outras fontes de renda, mas não provenientes de um trabalho exercido na área urbana. Se encaixando, então, nestes quesitos, temos aí o segurado especial, última modalidade de contribuinte pessoa física, segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Passemos então ao conceito de empresa, pessoa jurídica, também contribuinte obrigatório. Empresa, nos termos do artigo 15 da Lei 8.212 de 1991, pode ser tanto a firma individual quanto a sociedade, qualquer forma de sociedade. Pode ser da área urbana ou da área rural. Pode ter fins lucrativos ou não, desde que assuma o risco do empreendimento econômico. E o artigo 15 da Lei 8.212 traz ainda 5 tipos que se equiparam à empresa, ainda que não estejam obrigados ao cadastro na junta comercial e nem tampouco à matrícula do CNPJ. São os tipos equiparados à empresa. O contribuinte individual, autônomo, que mantém empregados a seu serviço. Gosto de citar como exemplo uma doceira que faz bolos e brigadeiros para festas de aniversário. Não vamos pensar numa confeitaria, é uma doceira que trabalha na sua própria residência. Se essa senhora tem para seu auxílio uma moça que ajuda a enrolar os brigadeiros, essa moça é segurada empregada nos termos do artigo 3º da CLT, e que, como vimos, é um dos contribuintes obrigatórios pessoa física para o sistema de previdência. Agora, a doceira contratante é empresa para fins previdenciários e deve ter todas as responsabilidades e obrigações, inclusive mesmo as alíquotas de contribuição, que uma pessoa jurídica que explora a área de construção civil, por exemplo. Então, temos aí a primeira equiparação à empresa, a pessoa física, contribuinte individual autônoma, que mantém a seu serviço um segurado empregado. O segundo tipo que se equipara à empresa são as cooperativas e as associações de qualquer espécie ou natureza, com fins lucrativos ou não. Temos então as ONGs, temos as cooperativas de trabalho, cooperativas de produção, cooperativas rurais, temos os orfanatos, as creches, os asilos, Toda e qualquer associação ou cooperativa se equipara à empresa em relação aos empregados que lhes prestem serviços. Terceiro tipo que se equipara é o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra, que, como falamos já anteriormente, estão situados em todos os portos existentes no Brasil. O operador e o órgão gestor são equiparados às empresas em relação a todo e qualquer segurado que venha lhes prestar serviços. Quarto tipo que se equipara são as carreiras consulares ou missões diplomáticas. O consulado do Japão, fixado em território nacional, por exemplo,
se equipara a uma empresa brasileira para fins previdenciários. E por fim, o último tipo que se equipara à empresa são as obras de construção civil. E essa merece um pouquinho de destaque. Considera-se obra de construção civil para fins previdenciários não só a obra no todo, como qualquer reforma. Só há exceção se for uma construção unifamiliar para residência própria, de área até 70 metros quadrados, construída sem mão de obra assalariada, tem que ter então havido o regime de mutirão, e ainda de padrão econômico, material do tipo baratinho, do tipo econômico. Dentro desses requisitos não vai se considerar obra de construção civil. Fora desses requisitos, é obra de construção civil equiparada à empresa para toda e qualquer finalidade previdenciária. Estes 5 tipos por equiparação e a empresa típica, que vimos pode ser da área urbana ou rural, com ou sem fins lucrativos, firma ou sociedade, individual ou sociedade, melhor dizendo, são empresas e devem cumprir todas as obrigações voltadas para as empresas e que se situam dentro da legislação previdenciária. Passemos então ao empregador doméstico. Empregador doméstico, como já dissemos ao conceituar o empregado doméstico, tem que ser pessoa física ou grupo familiar respectivo. Não há, portanto, a menor possibilidade de termos como empregador doméstico uma pessoa jurídica ou firma individual. Seguindo aquele mesmo exemplo da doceira que dei anteriormente, a moça que faz o auxílio de enrolar brigadeiros é empregada, não empregada doméstico. Mas se esta mesma doceira tiver uma outra pessoa que não auxilia na confecção, na feitura de doces e bolos, mas sim limpa a casa, varre a sala, lava a roupa, passa a roupa, serviço sem finalidade lucrativa para o tomador, esta outra moça vai ser empregada doméstica. E teríamos aí, portanto, uma mesma pessoa física, que é a doceira, a moça que faz os bolos, a senhora que faz os bolos, enquadrada como empregadora doméstica em relação à moça que limpa a casa e contribuinte individual obrigatória equiparada à empresa em relação à moça que enrola os brigadeiros. Empregador doméstico, portanto, é sempre pessoa física ou grupo familiar que emprega outra pessoa física cujo trabalho é desenvolvido em âmbito residencial e sem finalidade lucrativa. E esse empregador doméstico, mesmo que não trabalhe fora, que não exerça nenhuma atividade remunerada, apenas por dar emprego a uma outra pessoa doméstica, é contribuinte obrigatório do Sistema Geral de Previdência Social. Passemos agora ao nosso último enquadramento de contribuinte, e este facultativo, não obrigatório. O próprio nome já diz, contribuinte facultativo, vem de faculdade, de opção. Ele pode ou não contribuir para o sistema, a seu bel prazer. Ele sabe ou não se quer contribuir e é ele também quem escolhe sobre qual valor irá verter as contribuições. O regime público previdenciário, nosso regime geral, é um dos únicos do mundo que permitem esse tipo de contribuição. Na Itália, por exemplo, só pode contribuir para o sistema mantido pelo poder público o trabalhador. Quem não exerce atividade remunerada deve, se quiser se aposentar um dia, contratar uma previdência na esfera privada, que chamamos de previdência complementar. No Brasil, não. Até mesmo pelo inciso 1º do artigo 194 da Constituição Federal, que é o princípio da universalidade do atendimento e da cobertura, todos os cidadãos, exerçam ou não atividade remunerada, podem contribuir para o sistema. Aqueles que exercem atividade remunerada têm que contribuir de forma obrigatória, mas aqueles que não exercem podem contribuir, se quiserem, e, portanto, de forma facultativa. Requisitos, portanto, para se enquadrar como facultativo é não exercer atividade remunerada,
ter acima de 16 anos ou 16 completos e não estar vinculado a nenhum outro regime de previdência social, seja de militares ou de servidores civis. E desta forma, podemos citar como exemplo a dona de casa, o síndico que trabalha voluntariamente, sem ser isento da taxa de condomínio e sem receber remuneração mensal pelo serviço prestado. Temos também o presidiário, que não exerce atividade remunerada dentro do presídio, o estudante e o estagiário, que apesar de receber uma bolsa auxílio, esta bolsa não é considerada remuneração e, portanto, não exercendo atividade remunerada, se desejar, poderia se inscrever como segurado facultativo. Bom, são estes os contribuintes do regime geral de previdência social. Contribuintes obrigatórios quando exercem atividade remunerada, empresas, empregadores domésticos e, por fim, os contribuintes facultativos. Para você ampliar os seus conhecimentos sobre estes temas, eu sugiro a leitura de 2 livros. Um de minha própria autoria, editora LTR, intitulado Previdência Social, Custeio e Benefícios. O segundo livro, intitulado Direito da Seguridade Social, é de autoria de Sérgio Pinto Martins, editora Atlas,